Janice e Roberto se conhecem em 2004, se casam e em 2010 vão morar na casa da mãe de Roberto. Fomos com a intenção de ficar pouco tempo lá, na casa da minha sogra, no caso. Só que, assim, nossa vida era toda embaraçada, né? Eu era desviada, né, dos caminhos do Senhor, meu esposo ainda não conhecia Jesus. Apesar dele ter um bom emprego e tudo, mas, assim, a gente não progredia, não tinha aquele progresso, não saía dali. Sempre tinha aquele sonho, né, de ter a casa da gente, que a gente nós morávamos 4 pessoas em uma sala com 2 quartos muito pequeno, né? A gente sentia muito quente também, né? A gente sentia, assim, a vontade de adquirir a nossa casa e de ter a nossa casa própria, né? Deus foi trabalhando, né, na minha vida, eu voltei para os caminhos do Senhor, começou a fazer essa obra, né, na minha vida, e eu passei a assistir muito o missionário. E pela televisão, Deus sempre ali falando comigo, né, através da palavra e tudo. Eu sempre fugia, assim, não queria um compromisso com Deus. Até que um dia Deus, né, trabalhou no coração dele, e aí foi onde ele começou também se envolver, né, com as coisas de Deus, porque a palavra estava sendo pregada, né, dentro da minha casa. Foi quando eu comecei a aceitar a palavra. Ela ia para a igreja e eu ficava lá em casa. Aí ela começou assim, a ver a diferença que eu estava assistindo também o missionário mesmo quando ela estava para a igreja, né? Aí ela chegava e perguntava, quem botou a televisão no canal 4, né? Aí os meninos falaram, não, foi o pai, ele estava aí assistindo o Show da Fé, né? Senti o chamado de ser patrocinadora. Eu falava, Deus, eu não tenho de onde tirar, né? Meu marido chegou em casa, ele havia negociado, comprado um apartamento, né? E aí esse apartamento ia ficar alugado, né? Por uns tempos. E de repente foi do nada, assim, Deus tocou, né, no meu coração para mim passar aquele aluguel para ela, e ela já começou a patrocinar e ali já começou, né? Já ajudando na obra de Deus, né? Deus está me dando a semente. E daí desse apartamento surgiu, né, uma oportunidade de comprarmos uma casa, né, negociando com esse apartamento. Aí meu esposo fez essa negociação e tudo mais. E aí eu pensei assim, nossa, a nossa casa, né? E aí a gente reformou a casa, deixou a casa toda bonitinha pra gente morar. E quando chegou perto, né, já dos dias pra gente mudar, aí Deus falou no meu coração que não era pra eu ir. Aí na hora eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, tô ficando doida. Eu fiquei assim um pouco, né, triste, chorei muito e orei, fiz uma oração, falei com Deus, falei, Deus, a confirmação de que realmente não é para eu ir, quando eu conversar com meu esposo, ele vai entrar em concordância comigo. E aí eu fui, conversei com ele, falei, né, que Deus tinha tocado no meu coração, que não era pra gente mudar pra lá, porque lá era a semente. E aí ele entendeu. Na hora ele aceitou, concordou, aí a gente alugou a casa com o dinheiro do aluguel, continuei cumprindo o propósito ali do patrocinador. As coisas foram acontecendo muito rápido. E naquele momento eu fui entendendo, né, que quando eu vi as coisas também começar a acontecer, aquelas mudanças que foi acontecendo muito rápido, né, na nossa vida, na nossa casa, a transformação, aí eu vi que Deus estava agindo ali. E era por causa da nossa obediência. E em 2021, Deus nos abençoou com a casa dos sonhos mesmo, né? Se não fosse por Deus, a gente não estaria aqui, não. Quando nós mudamos para cá, Deus me fez lembrar, né, do processo. Se eu não tivesse obedecido lá atrás, se a gente tivesse entrado naquela casa para morar, a gente não estaria aqui. Realmente Deus nos deu mais do que nós pedíamos, né? Assim, uma casa realmente assim confortável, né? Tem tudo que a gente precisa aqui, as crianças têm espaço hoje. A obediência, né, a Deus, Deus foi fazendo essa obra. É um sonho realizado. Jesus, precisamos de ouvir, pessoal.